E já vamos começar a falar de Santos e Fluminense, que se enfrentam nesta quarta-feira na Vila Belmiro. Todos os ingressos já foram comercializados, teremos corredor de fogo, aquela recepção calorosa da torcida santista, mas temos algumas dúvidas para essa partida. Começando pela questão do meio-campo. Tanto Nonato como Lucas Lima, dois jogadores ali do meio-campo do Santos, receberam o terceiro cartão amarelo, então estão suspensos para esse confronto contra o tricolor carioca. O que eu imagino que possa acontecer para esse jogo, até tá na nossa thumb aqui, né? Algumas dúvidas para esse jogo contra o Fluminense, é exatamente quem vai jogar no meio-campo, tomando conta da articulação do time santista. Eu apostaria em Soteldo. Então, eu acredito que Marcelo Fernandes vai utilizar o Soteldo mais centralizado. Ele já jogou assim em outras oportunidades e, na minha opinião, até que foi bem. Até mesmo na seleção da Venezuela, quando precisa, ele também faz essa função, né, de jogar um pouco mais centralizado. E aí existe a possibilidade também de jogar um Maxi Silveira e Marcos Leonardo, ou um Mendonça e Marcos Leonardo, sei lá, Furt, Marcos Leonardo, ou joga com três atacantes, né? Soteldo, Mendonça, Marcos Leonardo e Silveira, não sei. Acho que tem um leque aí de opções que o Marcelo Fernandes pode pensar para esse jogo contra o Fluminense. Mas se eu tivesse que apostar, quem vai fazer essa função de meio-campista do time do Santos contra o Fluminense, acredito que será o Soteldo. Eu vi muita gente, inclusive, até na live pós-jogo que nós fizemos aqui no canal, falando do Miguelito. Eu, sinceramente, imagino que o Miguelito possa ser relacionado para esse jogo contra o Flu, mas não vejo o Miguelito sendo titular, pelo simples motivo dele não ter uma sequência nem entrando em poucos minutos, né, com o Marcelo Fernandes, e ainda mais um jogo importantíssimo contra o Fluminense, que o Santos precisa muito desses 3 pontos. Acho que o Marcelo Fernandes não colocaria, né, o Miguelito nesse sentido. Então, acredito que teremos Soteldo como meia. E aí, uma outra dúvida, aliás, duas dúvidas, né, é a questão do Dodô. O Marcelo Fernandes foi questionado na entrevista coletiva após o empate contra o Botafogo sobre o Dodô, e ele falou o seguinte, abre aspas, Dodô está em uma fase bem adiantada. Pensamos em trazê-lo, mas há 4 rodadas temos 2 zagueiros amarelados. Talvez, se trouxéssemos o Dodô e algo acontecesse, perderíamos mais um. O Dodô entendeu e ficou para o jogo contra o Fluminense. E ele compreendeu numa boa. Ficou para o jogo contra o Fluminense, né? Porque sequer relacionado o Dodô foi para esse jogo contra o Botafogo. Será que esse ficou para o jogo contra o Fluminense está em relação a ser relacionado novamente ou ser titular do time do Santos? Ser titular como lateral esquerdo, ser titular como um terceiro zagueiro e aí um Santos voltando a atuar num 3-5-2, por exemplo. A gente já falou aqui no canal e o próprio Marcelo Fernandes já repetiu isso em entrevistas que, na opinião dele, o Santos teve o melhor momento, né, nas mãos dele, atuando num 3-5-2. E eu confesso que concordo. Só que tem que ver como está esse estágio do Dodô, né? Se já aguenta 90 minutos, 45 minutos, e se seria como zagueiro de fato ou como lateral esquerdo, já que o Kevson também não vem, né, num momento tão de inspiração assim, jogando na lateral, na ala esquerda do Santos. E uma outra dúvida é em relação ao Tomás Rincon, que o Marcelo Fernandes também foi questionado sobre essa possibilidade dele retornar para esse confronto contra o Fluminense, e ele falou o seguinte, abre aspas, o Rincon teve uma melhora grande, já está trabalhando no campo, não sei se contra o Fluminense vai estar 100%. Fecha aspas. E aí eu também não sei se a ideia do Tomás Rincon, a ideia da comissão técnica é colocar o jogador no sacrifício, já que o setor de meio campo do Santos estará bem desfalcado, né, sem Lucas Lima e sem Nonato, e quando eu falo desfalcado, eu falo até em opção de troca, né, porque você pode começar com o Nonato e você tem um Lucas Lima na reserva, ou vice-versa, né, então talvez possa ser que o Rincon
possa fazer um sacrifício aí contra o Fluminense, ou também pode ser, né, o pensamento da comissão técnica do Santos de ter o Rincon 100% ou próximo do 100% contra o Atlético Paranaense, que é um jogo importante também fora de casa. Lembrando que o Campeonato Brasileiro se encerra no dia 6 de dezembro, jogo de meio de semana, se eu não me engano é uma quarta-feira, né? Todos os jogos se encerram no dia 6, então não tem tempo, é um jogo atrás do outro, pouco tempo de recuperação e o Santos precisa pontuar. Até falo para vocês, né? Eu imaginava que seria um pouco mais tranquila essa reta final, até pelos resultados do Santos, mas tivemos alguns resultados aí, por exemplo, um Bahia goleando o Corinthians, que confesso para vocês não estava ali no meu roteiro, né? Então a gente ainda fica nessa expectativa do Santos pontuar para sair de vez desse risco do rebaixamento. Mas me fala aqui nos comentários como que você já começa a pensar esse Santos para a partida contra o Fluminense. Concorda comigo que teria um Soteldo ali como um meio-campista, um cara mais ali tomando conta do meio-campo do Santos, com uma certa liberdade, também caindo para a esquerda, para a direita. Enfim, me fala como você escalaria esse time do Santos, e se o Dodô voltar, né? Se você também retornaria para o 3-5-2. Me fala aqui nos comentários, quero muito a sua opinião e te convido para você também ser um inscrito aqui do canal, pode ser membro também, que dá essa moral demais para o meu trabalho, tá certo? E não esquece de deixar o seu like, que é super importante. Grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo e numa próxima live.